Olá, Esteves, muito boa noite. Duas das leis mais recentes, três, talvez, têm se mostrado eficazes e talvez até tenham que ser melhoradas, mas por hora, de alguma forma, já significa alguma coisa. A Lei Maria da Penha, que veio e puniu exemplarmente quem abusava das mulheres, enfim, nas agressões de maridos contra esposas, ainda que exista alguém insistindo e achando que não vai ser punido por isso, mas na grande maioria das vezes a lei serviu de amparo à mulher e ao mesmo tempo de contenção do ímpeto daquele que praticava o crime contra essas mulheres. Muito bem. A lei anti-tabaco, que começou por São Paulo e hoje se mostra eficiente, que teve uma particularidade, inclusive, de tornar o cidadão o fiscal, porque o grande mal de boa parte das leis brasileiras que regulam a convivência harmoniosa em sociedade é a fiscalização. Nós temos quase sempre leis muito eficientes, com exceção de uma ou outra que esteja atrasada, o próprio Código Civil, inclusive. Mas, no conjunto de leis, boa parte delas estão bem atualizadas, até que são boas. Mas nunca se prevê a questão da fiscalização. E sem fiscalização, a ideia é de que a lei não existe, né? Então, criam-se leis sensacionais e, no entanto, não há cumprimento à lei porque não há fiscalização. Algumas das leis, porém, trouxeram agregando o cidadão comum como fiscal. A lei anti-tabaco é uma delas. Então, quando foi criada, sabia-se que o Estado não tinha o aparato necessário para fazer com que as pessoas não fumassem, por exemplo, em lugares fechados. Mas colocou o cidadão que não fuma como fiscal, de modo que isso intimidou e o fumante não mais fumou nesse lugar. E ela vai sendo cumprida muito bem, por sinal. Mas porque tem fiscalização, ainda que o fiscal seja o próprio cidadão e não um fiscal de uma instituição do governo. Outras leis que não conseguem usar o próprio povo como fiscal e precisam de uma fiscalização específica, essas então encontram dificuldades de serem adotadas pela sociedade. A lei seca, dela que eu quero falar, para chegar nessa terceira, entre as leis mais recentes, e que de alguma forma trouxe resultados, mas não resolveu ainda. Esta aqui tem uma parte da sociedade insistindo que tem que dirigir embriagado. E a embriaguez traz uma particularidade interessante, não é? Porque ela tira o sentido do sujeito, tira a habilidade, tira reflexo, mas para quem vê de fora, para os especialistas que sabem disso, mas não para quem usa a bebida, porque esta, pelo contrário, dá um estado de euforia, de confiança no sujeito, que por mais bêbado que ele esteja, ele acha que pode, né? E aí é que está talvez o grande mal da insistência. Não, não, eu dou conta, eu dou conta. E não dá. Então, ironicamente, o álcool traz essa particularidade, diferente da lei do cigarro, que aí é uma questão de que eu não posso fumar aqui e o cidadão que está do meu lado é um fiscal. Ele não trabalha para o governo, não ganha para isso, mas ele é um fiscal, porque é ele que vai me intimidar e me colocar para fora para fumar lá fora. A lei, o álcool, porém, este tem essa, ironicamente, traz essa peculiaridade, que é, no caso, o fato de que, se por um lado ele tira realmente o reflexo, coloca todo mundo sob risco, em risco, de outro lado, ele acrescenta uma pitada de confiança no sujeito que bebe. Ele acha que quanto mais bebe, mais confiante ele fica, mais autoconfiante e mais próprio, mais em condições de dirigir, ele acha que está. E é aí que está residindo o grande problema, não é? Da reincidência, inclusive, muitos já perderam suas carteiras de motorista, continuam dirigindo assim mesmo, repetem os episódios. São Paulo, ontem, vocês viram aquele caso lá, né? O sujeito matou dois embriagados, duas pessoas, e ele embriagado dirigindo aquele veículo. Aqui em Matão, então, vocês viram aí pelo noticiário, no programa mesmo de hoje, o fim de semana, quantos episódios. Aqui teve um caso, fim de semana, de um carro, de dois carros, em que os dois estavam embriagados. Para você ver a quantidade, chegam a bater um no outro. Para a gente ter uma noção da presença do sujeito embriagado dirigindo pelas ruas. E a gente que está dirigindo, a menos que ele zigue-zagueia por alguma rua, não sabe, você está passando do lado de alguém que é um potencial, uma bomba que está passando ali do teu lado e você nem sabe disso. E corre o risco sem saber. Bem, as leis deverão ficar mais duras a partir de agora, parece que essa é a intenção. Já bastava a própria lei, não é? E que está sendo cumprida, e não se resume a pagar uma fiança, há um processo depois e alguma penalidade que tem sido quase sempre também serviços à sociedade, coisas do tipo assim, porque nem tem cadeia para colocar todo mundo. Mas a lei vai endurecer e terá que endurecer mesmo
pelo menos a julgar pelos episódios que a gente tem visto aí esse fim de semana, muitos casos aqui em Matão, ou seja, e até casos de reincidência, não é? Então é isso. Alguém poderá dizer, mas nem precisava de uma lei dessa, é uma questão de bom senso, precisa sim. E vou lhe dizer uma coisa para você. A lei que está aí, que já é dura o bastante, ainda assim não intimidou. Por isso é que vai ter que intimidar ainda mais com uma lei ainda mais dura. Agora, para saber se essa lei seca tem validade ou não, validade no sentido está surtindo eficácia ou não, basta você imaginar. Já pensou se sequer esta existisse? Boa noite, Esteves.